Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar novamente de futebol brasileiro. Começaram as finais da Copa do Brasil e a gente veio aqui repercutir esse primeiro jogo de Corinthians 0, Vasco 0. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é isso. Os primeiros 90 minutos de futebol da decisão da Copa do Brasil já foram sem gols, 0-0 entre Corinthians e Vasco. Eu quero saber de você, Bruno, o que você achou desse jogo? Foi um jogo bem disputado, apesar de não ter tido nenhum gol, ninguém ter saído na frente no confronto. O que você achou? Eu achei que o primeiro tempo foi bom, né, principalmente se você é um torcedor do Vasco. A gente falou aqui no nosso vídeo de prévia dessa partida, inclusive quem não assistiu vai estar passando aí no izinho, já aproveita e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, que a gente vai continuar falando ainda sobre a final da Copa do Brasil aí ao longo da semana. Então o jogo foi muito dentro das forças do Vasco, né? Que a pressão funcionou muito bem, que a gente citou no vídeo de prévia, que o Vasco é um time que marca bem essa pressão, enquanto o Corinthians tem dificuldade de sair, mostrou isso contra o Cruzeiro. Então, o Corinthians tentava sair, o Vasco apertava, roubava essa bola ainda no campo de ataque e conseguia com muita tranquilidade acionar o Coutinho, e aí ele municiava o Andrés Gomes e o Ryan em velocidade na ponta esquerda ou no centro do campo, muito tranquilamente também. E o Vasco criou boas oportunidades ainda no primeiro tempo, e se tivesse saído ganhando por 1-0, o resultado seria justo. Apesar de que eu acho que o maior mérito do Vasco, na primeira etapa não foi nem ofensivamente, acho que defensivamente o trabalho do Vasco foi primoroso de não deixar o Corinthians passar do meio de campo. Podia ter caprichado um pouco mais no ataque. O segundo tempo começa ainda nessa mesma ideia do Vasco pressionando bastante e o Corinthians sem saber o que fazer. Acontece que na metade do segundo tempo ali, o Vasco dá uma cansada, o Dorival também faz algumas substituições no meio de campo que acalmam um pouco o Corinthians, a entrada do Maicon, e assim, o Vasco perde um pouco esse ímpeto e a verdade é que o Vasco hoje só funciona a defesa quando a pressão alta tá bem. O Vasco, se a pressão alta não funciona, é um time que não consegue marcar direito, se expõe muito, tem muito espaço para o adversário jogar, e quando o time cansou, a pressão alta já não era mais tão efetiva, abaixou as linhas e aí o Corinthians conseguiu ter um pouco mais a bola, trocar mais passes, não criou também grandes chances, mas o Vasco também não conseguia recuperar a bola tão rápido e nem armar o jogo com tanta facilidade. Aí a segunda metade ali do segundo tempo já foi um jogo mais físico, mais amarrado, mas, assim, o primeiro tempo do Vasco foi excelente, me lembrou o primeiro tempo do Cruzeiro, no segundo jogo da semifinal, e ali depois, principalmente da metade do segundo tempo para frente, com o cansaço do Vasco e as mudanças do Dorival, a partida se equilibrou e nenhum dos 2 times conseguiu chegar com muito ímpeto, assim, ao gol adversário. Eu acho que você detalhou bem o que aconteceu na partida. O Vasco que tem essa característica, né? Bem dos times do Diniz, essa pressão, essa ânsia por ter a posse de bola. E quando o time cansou de fato ali no segundo tempo, deu uma recuada, porque assim, se uma parte vai marcar lá em cima e outra parte fica ali atrás, é o pior dos dois mundos, né? Você não tá nem protegendo a sua defesa, não tá nem subindo com inteligência para roubar a bola no campo de ataque. Então ali quando o Vasco sentiu a parte física no segundo tempo, que é natural, assim, ninguém consegue marcar lá no alto o tempo todo também. Tem horas que você precisa recuar, fechar um pouquinho mais atrás. O Vasco soube fazer isso. Eu me lembro só de uma chance que o Corinthians teve depois que o Vasco deu uma recuada, que estava até impedida, que foi aquela bola do Yuri Alberto, que o Léo Jardim salva com o pé, mas não valeria. O Bidu, que fez o cruzamento, estava em posição irregular. E também acho que o cenário do jogo mudou no segundo tempo, porque o Corinthians se viu pressionado pelo resultado. Estava jogando em casa o primeiro jogo, ia decidir fora. Ir com um 0-0 para o Rio de Janeiro não era o resultado que o Corinthians imaginava ter jogando a primeira partida da Neoquímica Arena.
Então, isso inclusive deu para ver na transmissão pelo semblante dos jogadores no final do jogo. A gente viu alguns jogadores do Corinthians não desanimados, mas talvez um pouco frustrados com o resultado, de não terem conseguido a vitória. Enquanto você viu os jogadores do Vasco, eles animados ali, indo comemorar com a torcida, felizes. Os jogadores do Corinthians também foram saudar a torcida que estava no estádio, para ser justo. Mas também por essa reação mostra que o resultado ele é melhor para o Vasco do que para o Corinthians, em relação à decisão. E também o sentimento de que o Vasco foi superior ao Corinthians nesse jogo também. Porque é aquela coisa, se você faz um jogo bom mesmo que o resultado não vem, você ainda fica confiante. Não, a gente não conseguiu fazer o gol, mas jogamos bem, a gente conseguiu ser melhor que o adversário. E acho que isso o Corinthians também não teve. E se a gente falou no começo de que o Corinthians ele era favorito, ali uns 60-40, a gente estava colocando, eu acho que hoje essa balança ou ficou 50-50 ou tá pendendo um pouquinho para o Vasco, porque vai decidir em casa e jogou melhor o primeiro jogo. É, você citou aí o Yuri Alberto fez mais uma partida ruim, na minha opinião. Todo o meio para frente do Corinthians fez uma partida ruim em geral no time titular. Eles vieram com as mudanças do Garro e do Ranielli, que a gente comentou também no vídeo de prévia que provavelmente aconteceria. O Ranielli, defensivamente, é um bom jogador, mas tem muita dificuldade na saída de bola. Assim, não conseguia fazer um passe para frente para tentar sair da pressão, perdia muitas bolas ali na intermediária, naquela zona ruim do campo de você perder a bola. Enquanto o Garro, que a gente apontou que poderia ser uma das ferramentas para sair dessa pressão que todo mundo sabia que o Vasco ia impor na marcação, também foi muito pouco participativo. Ele não estava nem se movimentando numa zona mais ofensiva para criar essa opção de passe para os jogadores do Corinthians, mas também não estava voltando para ele pegar a bola e ajudar nessa saída com um passe mais vertical. Então ele ficou muito preso, pouco participativo. Quando voltava, também não estava conseguindo tirar o Corinthians lá de trás, assim como o Memphis em alguns momentos ficou frustrado, voltou antes do meio de campo e também, quando ele recebeu a bola, ele errou os passes. Eu acho que a frustração do Corinthians, você falou que eles estavam frustrados com o empate, eu acho que eles tinham que estar animados com esse empate, porque a verdade é que o time foi superado pelo Vasco, para mim, nos 90 minutos da partida. Mesmo que o domínio não tenha sido tão amplo no segundo tempo, o Vasco ainda era um time superior. Mas, por outro lado, uma coisa que eu achei curiosa, quando eu estava vendo aqui já os números pouco antes da gravação, é que o Vasco, apesar de ter 12 chutes na partida, não acertou gol nenhuma vez. E assim, assistindo o jogo não foi algo que eu percebi na hora, porque o time realmente fazia um bom jogo, mas o ataque do Vasco, que a gente comenta tanto aqui que é muito bom, teve dificuldade de finalizar gol nessa partida. Eu acho que o time também estava um pouco nervoso, então o Coutinho errou um ou 2 passes ali, depois de uma roubada de bola que ele tentou uma enfiada e não conseguiu. Nuno Moreira a mesma coisa. O Ryan não estava tão bem quanto estava nas outras partidas, não acho que ele fez um jogo ruim, mas eu acho que ele chutou menos do que ele geralmente chuta, ele que é um grande chuta-chuta, né, ele chuta todas as bolas que chegam nele. Nessa partida eu não senti tanto isso. O Andrés Gomes eu acho que foi o cara que foi mais para cima, toda bola que ele pegava ele ia para o drible, ele ia ofensivamente. Em alguns momentos foi bem, em alguns momentos ele errava, né, mas assim, eu acho que ele é um cara que jogou solto. O Coutinho também eu acho que fez uma boa partida, mas igual eu falei, errou algumas enfiadas de bola ali, talvez por um pouco de nervosismo. Eu acho que outros jogadores do Vasco também podem ter sentido essa questão, né, porque para vários ali é a primeira final e para todos é a primeira final com o Vasco, né. Então, assim, eu acho que o ataque do Vasco estava um pouco afobado e por isso que não saiu com essa vantagem. Eu acho que num cenário ideal o Vasco teria saído com 1 ou 2-0 aqui dessa partida e o confronto no Rio ia ficar muito mais tranquilo. Eh Na verdade, o Vasco acertou uma finalização, né, só que estava impedida, que fez um gol impedido, assim como o Corinthians fez um gol impedido, mas com o jogo valendo, não acertou o gol.
E eu acho que esse 0-0 você comentou aí, concordo que para mim agora está completamente aberto, talvez o Vasco um pouco favorito, mas ainda é um resultado perigosíssimo. Não custa lembrar que o Corinthians, na semifinal, jogou muito melhor como visitante do que como mandante. No Maracanã, com a pressão do resultado para cima do Vasco, o Corinthians pode ter a mesma postura que teve contra o Cruzeiro, pode ter uma pressão inicial e surpreender, pode também conseguir se defender, melhor, igual fez na segunda metade do jogo no Mineirão, onde deixava o adversário com a bola sem conseguir criar muito para eles se frustrarem, e aí controlava o jogo dessa forma. Então eu acho que, o resultado do 0-0 é importante para o Vasco, apesar de que o time perdeu uma oportunidade de sair na vantagem, mas o jogo de volta é completamente traiçoeiro. Assim como o Vasco, como mandante, pode ter isso como uma força, pode acabar também sendo um motivo a mais de pressão para um time que aparentemente sentiu um pouco de nervosismo. Você não consegue fazer esse gol no começo, o Maracanã lotado, uma torcida que não vê um título grande desde 2011, o Corinthians amarrando o jogo, fazendo cera, sabe, o ambiente pode começar a se tornar hostil também para o time mandante. É, e assim, sobre essa questão da torcida, eu imagino, né, não sou vascaíno, mas por eles não viverem esse momento há muito tempo, né, desde 2011 ali, talvez ali 2012 com aquela campanha na Libertadores que caíram para o próprio Corinthians, talvez tenha sido uma das últimas grandes chances de título do Vasco nos últimos anos. Talvez a galera vá lá com o pensamento de vão apoiar o máximo que der. Óbvio que assim, se o Corinthians sai na frente, vê o jogo ficando truncado, tal, não, não vi quem é o árbitro da partida, se já está escalado, mas se for aquele tipo de juiz que picota o jogo, que cai na cera do Corinthians, caso eles estejam vencendo, pode ser que o ambiente fique realmente complicado para o Vasco, vendo que lutamos tanto para morrer na praia, né? Fica esse tipo de sensação. Mas, apesar de ter feito um bom jogo, 0-0 pro Vasco é um bom resultado, sim. Você vai jogar contra o Corinthians fora de casa, com a torcida pulsando, você conseguir não perder o jogo, não consigo considerar um resultado ruim para o Vasco, muito pelo contrário, um resultado muito bom. E você concordou comigo nesse ponto, né? A gente passei isso como ok, o Vasco conseguiu um resultado legal, mas a questão é que teve a chance de conseguir sair com um golzinho, né. Mas também ao mesmo tempo que não conseguiu chutar uma bola no gol, é complicado falar: "Não, mereceu a vitória", aí fica realmente difícil. Mandou até uma bola na trave, né, no segundo tempo, mas para as estatísticas a trave é o início do fora, não conta como finalização no gol. E sobre a questão do Corinthians ter dificuldade ali para reter um pouco a bola na pressão do Vasco, a gente comentou aqui mesmo da entrada do Ranieri, mas a expectativa é que ele poderia jogar no lugar do Martinez. E o Maicon é um jogador que tem uma qualidade de passe ali, de retenção de bola, que poderia ter ajudado o Corinthians nessa pressão. Então essa escolha do Dorival de ter sacado o Maicon pode ter complicado a vida do Corinthians nesse sentido. Não tinha alguém ali para conseguir reter a bola, pelo menos nos volantes. O Garra ele é um meia, mas ele é mais um meia atacante. Ele joga um pouco mais avançado no campo. Então, as mudanças do Dorival podem ter bagunçado ali um pouquinho o Corinthians nesse primeiro tempo. Depois o Maicon entra no segundo tempo. Inclusive, não acho que ele fez um jogo ruim até. Acho que ele também ajudou o Corinthians a ter uma circulação de bola um pouco melhor. Eu acho que os pontas do Vasco também conseguiram fixar os laterais do Corinthians muito lá atrás, né, o Bidu e o Mateuzinho são muito importantes na fase ofensiva do Corinthians, principalmente o Bidu, tiveram muita dificuldade para subir, porque a todo momento os pontas do Vasco estavam lá em cima pressionando eles, e como o Corinthians estava perdendo a bola muito rápido, não dava nem tempo deles subirem para uma segunda linha ali, e eles já tinham que voltar para a defesa. Então, essa amplitude para um Vasco que joga num 4-3-1-2, também esses laterais subindo é importante e não conseguiram fazer isso nessa partida. Você comentou inclusive da arbitragem, eu queria deixar aqui meu elogio. É porque eu acho que a gente sempre critica a arbitragem quando ela é ruim, mas a gente viu uma boa arbitragem. O Rafael Klein, se eu não me engano, né, fez um fez um bom trabalho na partida hoje, seguro,
sem polêmica, em cima do lance sempre. Eu acho que nenhum time tem reclamação de arbitragem. A gente espera que no segundo jogo seja do mesmo nível. Não vai ser ele, né? Um juiz não pode apitar 2 partidas seguidas, né, nessa competição, mas a gente espera que se mantenha o nível. Pois é, foi o Rafael Klein mesmo que apitou o jogo. E tô até conferindo aqui ver se já tem o árbitro do jogo de volta. Aparentemente não, tem só o do jogo de ida. Então vamos torcer para que a CBF escolha um bom árbitro, né? Que faça um bom jogo, que não tenha aquela ânsia de protagonismo que boa parte dos árbitros brasileiros tem, né? De querer aparecer mais que os jogadores. Tá ali para mediar o confronto e que seja tudo definido dentro do campo, né? É o que todo mundo que gosta de futebol tá torcendo. Perder faz parte do jogo, mas perder com a arbitragem ali sendo o centro das atenções, com erro, com um pênalti não marcado, com um gol ali duvidoso, isso aí realmente estraga o espetáculo. Eu imagino que deve ser Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da final, porque não pode ser um árbitro da Federação Paulista, não pode ser um árbitro da Federação Carioca, não pode ser o Klein. Então você tem o Wilton, você tem o Daronco, talvez. O Daronco É eu Rio acho que é da Grande do Federação Sul. Gaúcha, né. É. Então Isso. talvez ele, mas ele se envolveu em muita polêmica nos últimos jogos. Então eu acho que a CBF deve ir de Wilton Pereira Sampaio. Não sei se É, isso vamos. conforta ou assusta os times, mas eu imagino que essa deve ser a decisão. Ele já assustou o Bellingham na última Copa do Mundo, né? Tem aquela foto que ficou famosa depois do Mundial, mas isso aí ainda vai ser definido. No vídeo de prévia que a gente vai gravar sobre o jogo, já teremos o árbitro definido, muito provavelmente. A gente pode trazer aqui também. Mas acho que sobre o jogo de ida é isso, né? Acho que a gente conseguiu falar de tudo. Sim, um 0-0 que é melhor para o Vasco do que para o Corinthians, mas que pode ser um pouco frustrante pelo que o jogo apresentou para os 2 times, e o Corinthians que tem que mudar completamente a postura aí para esse jogo de volta. É isso. E como você destacou, o Corinthians na semifinal foi melhor jogando fora de casa do que em casa, né? É bem verdade que o mando dos jogos foi invertido, né? O Corinthians jogou a primeira fora, a segunda na Neoquímica Arena, mas é um alento para o torcedor corintiano, né? Se ele quiser ter alguma coisa a se apegar, pode pensar nisso. E para o torcedor do Vasco é que o pior cenário, a princípio, já passou, que era o jogo fora de casa. Agora vai definir com o apoio da torcida, vai ter o Maracanã completamente lotado, os ingressos já estão esgotados para o jogo da volta. Imagino que vai ser uma festa bonita. O Vasco, que nem eu já falei aqui, a última final que jogou nacional foi 2011, né, na Copa do Brasil. Então, a festa deve ser impactante, que os torcedores do Vasco devem estar planejando para esse jogo. Como foi assim também, a torcida do Corinthians também faz uma festa muito bonita sempre que joga em casa, um jogo de decisão. E é isso, né? É isso, gravaremos um vídeo de prévia desse jogo, deve ir ao ar no final de semana, provavelmente sábado, talvez domingo de manhã. E agradecemos a todo mundo que chegou até aqui, né, Matheus? E quem chega nessa parte do vídeo tem que fazer o quê? Bom, primeiramente você deixa o seu like para o YouTube entender que você está gostando desse vídeo. Você se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e para você dar uma conferida também nos últimos vídeos que nós postamos. Nós estamos postando os vídeos mais curtos, chamados shorts, no YouTube aqui agora. Então, se você quiser dar uma olhada com trechos de outros vídeos que nós fizemos, então se você quiser dar uma conferida no nosso conteúdo, se você estiver gostando, fica aí à vontade no canal. Comentar aqui embaixo o que você achou, se foi melhor para o Corinthians, se foi melhor para o Vasco, se o favoritismo mudou, se você continua achando que tá tudo igual, mesmo depois do primeiro jogo. Quem você acha que vai ser campeão, se é o Corinthians, se é o Vasco. Compartilhar o vídeo com todos aqueles amantes do futebol que estão ali naquela. Já acabou a temporada do meu time, mas ainda tem futebol rolando, então vou dar aqui uma acompanhada nessa final de Copa do Brasil, para o torcedor do Vasco que está empolgado, para o torcedor do Corinthians que também está empolgado, vendo seus times numa grande decisão. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!